Olá, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, então, eu gostaria de agradecer a presença do professor Carlos Gil, que ilustrará essa tarde, que aceitou estar conosco, dividir conhecimentos e contribuir com as discussões acerca Vamos ver, estava com ruído aqui, parei um pouquinho. Muito bem, o ao vivo, né? Tem disso, professor. Vamos lá, então, né? Contribuir, o professor aceitou estar conosco, contribuir com as discussões acerca da telemática de controle gerencial. Então, seja muito bem-vindo, professor. Nós estamos muito felizes e gratos, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada. Eu também quero agradecer que estão nos acompanhando, professores, pesquisadores, estudantes, os membros do NUPECOM, muito obrigada. Dizer-lhes que essa atividade é uma iniciativa do grupo de pesquisa NUPECOM, que é um núcleo de pesquisas e estudos em controle gerencial da Escola de Administração e Negócios da UFMS, a ESAM. O NUPECOM é formado por estudantes de graduação, de pós-graduação, é um grupo cadastrado no CNPq, liderado pela professora Márcia Espejo, pelo professor Cleston, que também nos acompanham. Muito obrigada pela presença. E essa iniciativa de promover encontros como esses, promovidos então pelo NUPECOM, visa fortalecer as discussões, o conhecimento e as pesquisas na área de controle gerencial, especialmente porque entendemos que as pesquisas, as trocas de experiências, as vivências, né, os saberes dos pesquisadores podem contribuir e trazer reflexões e avanços para pesquisas de maior impacto no ambiente da contabilidade. E, com esse propósito, no encontro de hoje, nós vamos discutir né, a temática sobre perspectivas e desafios das pesquisas em contabilidade de gestão. Esse é o tema da nossa fala de hoje com o professor Carlos Gil. E essa atividade, ela ficará gravada no canal do NUPECOM, no YouTube. Nós teremos uma lista de presença ao final do encontro, aos que permanecerem conosco, então haverá uma lista de presença para certificação. E quem nos acompanha poderá fazer perguntas, deixar os seus comentários, reflexões, né, ao longo da fala do professor Gil. E ao final da apresentação, nós também faremos uma rodada de discussões e interação a partir dessas perguntas e questionamentos. Então, fiquem muito à vontade para interagir no chat, ok? Bem, dito isso, dizer, então, sobre o nosso convidado, né? Nós temos a honra aqui de ter o professor Carlos Alberto Gil. Eu vou resumir um pouquinho do seu currículo, professor. O professor Gil, como é conhecido, né? É engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em engenharia de produção pela URGS e doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor em governança e professor honorário da Universidade de Málaga, na Espanha. É professor titular 2 do PPG em Ciências Contábeis e do PPG de Engenharia de Produção da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Também é líder do grupo de pesquisa Conteste, junto ao CNPq, e o professor tem experiência e atuação nas áreas de administração e ciências contábeis, atuando principalmente em controle de gestão, estratégia, gestão de custos, controladoria, futebol. Atuou, inclusive, como diretor de finanças e planejamento no Grêmio Futebol Porto-Alegrense, e é pesquisador, avaliador, parecerista de artigos, coautor de livros, motivo que nos honra tê-lo conosco hoje, professor, né? Especialmente diante da temática que o senhor atua. Também é bolsista de produtividade do CNPq, e eu, de imediato, então, passo a palavra ao professor Carlos Gil. Fique à vontade, professor. Muito obrigada.
Obrigado, então, todos me ouvem bem? Tá. Então, obrigado a todos. Eu recebi essa provocação aí da professora Silvana e tive aí também a grata surpresa de reencontrar, ainda que virtualmente, a professora Márcia, que é uma parceira de já longa data das nossas pesquisas em contabilidade e gestão, né? Eu sei que uma parte da área ainda chama de contabilidade gerencial, mas eu até escrevi um paper em 2017, por provocação de um amigo nosso em comum, André Calado, para esclarecer um pouco essas coisas, né? Para mim, o gerencial ele tem um sentido de nível hierárquico, né? E como a contabilidade de gestão, né? A management accounting, como é chamado fora do Brasil, ela pode trabalhar no nível estratégico, tático ou operacional. Então, acho que contabilidade de gestão, né? Porque a gestão eu posso ter de nível executivo, tático, operacional. Então, eu prefiro, né, trabalhar dessa forma e eu acho que é uma tradução mais fiel às obras que nós temos nessa área aí, que são diversas, né? Então, eu preparei uma pequena apresentação para vocês. Deixa eu colocá-la na tela aqui. Depois eu compartilho com vocês esse material, oportunamente. Está carregando aqui. Bom, tá, então, contabilidade de gestão, desafios e perspectivas. Tudo ok? Podem responder no chat, está tudo ok? Podemos avançar então, se vocês estão enxergando aí. Tá, muito bem. Bom, então eu trouxe aqui uma pequena estruturinha de como é que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar o contexto da contabilidade de gestão, das mudanças climáticas, né? Coisas que estão acontecendo no mundo hoje. A questão do extremismo, né? Em várias regiões, da inteligência artificial, das novas formas de trabalho e do que eu estou chamando de integração comunicacional, né? Porque a questão da globalização, a tal globalização, ela é bastante, a gente pode fazer uma série de críticas em relação a ela, na medida em que ela de fato mantém as fronteiras, e como provou já em outra obra o Pankaj Ghemawat, né? Pankaj Ghemawat, que de fato o comércio internacional ainda é muito pequeno, é menos de 10% do comércio total dos países. Então, a maior parte do comércio ainda é feito internacionalmente, por isso esse termo globalização, ainda que ele seja uma tendência, ele não é uma realidade, né? De fato. Né? Podemos notar que não há uma globalização dos mercados de trabalho, por exemplo. Não é possível sair de um país para o outro e trabalhar de forma livre, né? Depois eu vou discutir um pouquinho a contabilidade de gestão no contexto do controle de gestão, e aí, com base nesse contexto e nessas definições que eu trouxe, levantar alguns desafios e perspectivas, e como a ideia é provocar um pouco para a pesquisa, eu trouxe uma série, na verdade, de perguntas que eu acho que a gente tem que, dentro da contabilidade de gestão, buscar responder com as nossas pesquisas e atuações, tá? Então,
o contexto aqui que nós temos, né, eu falei para vocês, esses 5 itens aqui, tem 5 tópicos que eu acho que é importante de tratar do ponto de vista hoje do contexto no qual as pesquisas estão inseridas, né? Pesquisa, ainda mais na nossa área, né? A contabilidade faz parte de uma ciência social aplicada e, portanto, ela deve se preocupar, sim, nós devemos fazer pesquisa básica, mas ela deve se preocupar em trazer soluções práticas para problemas reais da sociedade, né? De uma forma geral, não só das empresas, mas da sociedade de uma forma geral, tá? Então, a primeira delas é a mudança climática, né? Eu até estava discutindo antes que o nível do mar pode crescer até 60 metros até o final do século XXI. Isso significa que uma grande parte das nossas cidades litorâneas, né, desapareceriam, né? Isso é consequência, basicamente, do aquecimento, né? A NASA estima que a Terra está 1,36 graus mais quente no ano de 2023 do que antes do período pré-industrial. Se vocês olharem aqui esse gráfico à direita, vocês vão ver a elevação, né, da temperatura em relação ao período 1850, aí a partir do século XVIII, 1724, se eu estou bem lembrado, é a invenção da máquina a vapor, mas ainda de forma bastante tímida, né? Mas a partir do século XIX, 1820, 1830, começa uma industrialização acelerada, no início na Inglaterra e depois no próprio Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos foi, em grande parte, de fato, conquistado, especialmente o Oeste, a partir da metade do século XIX, com as ferrovias, né, já movidas aí, no caso, a vapor e depois, mais adiante, movidas a diesel, né, ou BPF. Muito bem. Então, isso vai trazer um impacto sobre áreas urbanas, sobre a produção de alimentos, sobre condições de saúde, né? E eu até me pergunto se nós vamos ter, como hoje a gente tivemos dias aqui em Porto Alegre, no caos que vocês acompanharam aí pela TV, nós tivemos dias de folga, né? Na verdade, as empresas fecharam, as escolas fecharam, uma série de coisas fecharam, nós tivemos dias de folga porque simplesmente não havia como chegar, e até porque naquele momento o socorro às pessoas, tá, ele era mais importante do que as questões econômicas aí, ou educacionais. Essa aqui, abaixo aqui eu mostro 2 pares de figuras, né? Um deles aqui mostra uma foto de satélite da região de Porto Alegre, né? Essa parte aqui mais inferior, onde abre, basicamente é aqui que começa o centro de Porto Alegre, mais ou menos um pouquinho perto daquelas ilhas que vocês enxergam ali, fluviais, onde é a Arena do Grêmio, tá? E aí, do lado, toda a inundação que foi gerada com a enchente aqui, tá? Nessa região da Arena do Grêmio, a lâmina d'água chegou a 4 metros de altura. 4 metros de altura. As pessoas passavam de bote e tocavam semáforos com a mão, tal altura da água, tá? E essa aqui, por exemplo, esse aqui é a região do centro de Porto Alegre, né? Embaixo à direita vocês vão ver como ele é normalmente e em que ponto ele chegou, né? Vejam que o nível da água aqui foi acima do nível, né, ou praticamente no nível das paradas de ônibus aqui, tá? Essas aqui são paradas de ônibus. Então, vejam o nível, né, em que chegou essa situação, né? Realmente ficou muito complicada a situação de Porto Alegre. Só para vocês terem uma noção, eu pego esse exemplo aqui de Porto Alegre primeiro, porque ele está sendo considerado o mais grave desastre ambiental da história do país, tá? E teve repercussão no mundo inteiro. Então, eu pego isso como um exemplo dessas mudanças climáticas, né? Nós estamos fazendo, então, nessa enchente, chamada enchente de maio de 2024, o recorde de enchentes aqui em Porto Alegre tinha sido em 1941, com o nível do rio tendo chegado a 3 metros e 73 centímetros, tá?
nós chegamos, 3 metros, não, desculpa, 4 metros e 73 centímetros, e nós chegamos dessa vez numa altura de água acima do nível, né, de aproximadamente 5 metros e 20. Ainda tem uma discussão sobre o número exato, porque houve problemas de medição na régua, tá? Então, o que houve foi quase 800 milímetros de chuva num período de 3 ou 4 dias, que seria equivalente a 6 meses dessa média, né? Então, nós tivemos em 3 dias o que nós deveríamos ter em 6 meses. É um recorde de nível de diversos cursos hídricos, né? O Rio dos Sinos, o Rio Jacuí, o Rio Taquari, o Rio Guaíba, todos eles bateram recordes de altura, né? Houve, sem dúvida, não há como negar um descaso das autoridades, especialmente pelo fato de que em setembro e novembro do ano passado já fenômenos parecidos tinham ocorrido e, portanto, já estavam avisados dos problemas, né? E aqui, especialmente no nível do Estado, houve um desmonte da Defesa Civil, né? Vários cortes orçamentários, e a Defesa Civil tinha alguns milhares de reais, poucos milhares de reais, para enfrentar esse tipo de coisa. E em Porto Alegre, pelo menos as últimas 2 ou 3 gestões da cidade simplesmente não fizeram mais nenhuma manutenção do sistema de diques, tá? Porto Alegre tem, desde os anos 60 e 70, um sistema de diques que tem capacidade de suportar até enchentes de até 6 metros, nós chegamos em 5 metros e 20, mas esses sistemas falharam porque havia 24 casas de bomba e somente 3 dessas estavam funcionando, e várias das comportas do muro aqui nessa região, no fundo aqui vocês podem ver onde está o prédio alagado no fundo, mal e mal, talvez vocês vejam, tem um muro lá, e esse muro serve para fazer a contenção da água, tá? E ele tem comportas, tá? Comportas, né? E essas comportas vazaram, né? Algumas, inclusive, caíram por falta de manutenção. Para vocês terem uma ideia dos números, está ali os efeitos, né? 95% dos municípios foi afetado, 95% deles em calamidade pública, 2,5 milhões de pessoas afetadas, sendo 400 desalojados, 80 mil pessoas em abrigos, quase 200 mortes, 12 mil animais resgatados, especialmente cachorros e gatos, né, mas inclusive animais de maior porte, como cavalos e coisa, né? Você deve ter acompanhado aí até o tal do cavalo caramelo com o Felipe Neto, né? Mais de 400 pontos de bloqueio nas rotas do estado, mais de 1 milhão de pessoas sem água, energia ou ambos, inclusive algumas regiões até 3 semanas nessa situação. Aeroporto paralisado pelo menos até outubro, novembro, né? 63% da produção industrial do estado afetada, diretamente afetada, fora o efeito indireto, né, com clientes e fornecedores desse segmento produtivo, né. E a estimativa que eu fiz, depois corroborada por outras entidades, em cerca de 200 bilhões para a reconstrução do estado, tá? Isso é um dinheiro que ninguém tem, né, nem o governo federal, que chegou a liberar aí de forma direta e indireta em torno de 55 bi, mas isso ainda é bem incipiente, né? Vamos muito à frente. Tá? Eu dei um quadrinho, contei um pouco do quadro aqui de Porto Alegre e região, né, do estado, para vocês terem uma noção da questão dos efeitos, né, que as mudanças climáticas trouxeram. E isso se dá principalmente por um efeito que se chama El Niño, que ele causa o aquecimento das águas do Pacífico, tá? Essas águas, elas vêm do Pacífico, aí, na altura da Colômbia e do Chile, atravessam o país e vêm encontrar massas de ar frio aqui no sul do Brasil, causando, então, esse grande volume de precipitação, tá? Então, esse fenômeno El Niño não é a primeira vez que acontece, é a última vez, tá? Então, só para vocês terem uma noção do que nós estamos lidando. Isso, o aquecimento do Pacífico, dessa vez, até onde eu sei, foi o maior registrado até hoje, né? Então, houve um aquecimento acima do normal. Esse aquecimento era, entre aspas, um efeito normal, mas dessa vez ele foi muito maior do que se esperava, tá?
Outro ponto que nós temos no contexto, né, a ascensão de lideranças de viés autoritário no mundo inteiro. Nós tivemos aqui no Brasil Bolsonaro, o Trump nos Estados Unidos, o Orbán na Hungria, Maduro na Venezuela, temos os regimes extremamente autoritários do Oriente Médio, né, e Putin na Rússia e assim por diante. Então, muitos desses, nem todos os autoritários, mas muitos deles trazendo um discurso de ódio, né, um discurso de desumanização do outro, vendo o outro não como um adversário, mas como um inimigo, e, portanto, passível de desumanização e de ódio, né, que leva a uma intolerância. Junto com isso, não bastasse a questão do discurso da intolerância, a questão do negacionismo do ponto de vista principalmente científico, o que leva a uma tomada de decisões, né, que prejudica, de uma forma geral, a população, a sociedade de uma forma geral, e também dificulta qualquer tipo de avanço de fato, porque ele acaba trabalhando, obviamente, com a negação da realidade, né? Porque a ciência, nós que somos pesquisadores, ou estamos na carreira para pesquisadores, como os alunos de estrito senso, especialmente, e nós somos as pessoas que estudam, né, a teoria, né? Como diz aquele professor da Unifesp, que depois virou até um meme na internet, né? A teoria, né, o teórico é aquele que vê, ele enxerga a realidade, né? Até, curiosamente, fazendo um comentário bem pessoal, talvez até alguns anos eu até me incomodasse quando me chamavam de teórico, né? E hoje eu tomo isso como um elogio, né? Porque, na verdade, o teórico é aquele que vê, a teoria serve para explicar a realidade, não serve necessariamente para mudar a realidade. A gente pode, a partir do conhecimento teórico, mudar a realidade, mas o papel da teoria, a teoria é neutra, a teoria explica a realidade, ou busca explicar a realidade, e ela é uma teoria aceita até que ela seja substituída por uma outra teoria, né? Por exemplo, talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar daquele termo assim, isso aqui é uma coisa etérea, assim, uma coisa difusa, que ninguém sabe bem o que é, ou ninguém consegue identificar, é uma coisa etérea, né? Onde vem esse tema, né? Esse termo, na verdade, éter, né? O éter, o que acontece é que até o final do século XIX, eu sou um fã do período do chamado Grande Século XIX, que vai do final de Napoleão, em Waterloo, em 1815, até o assassinato do arquiduque Ferdinando, né, da Prússia, em 1914, que detonou a Primeira Guerra Mundial. Então, para mim, esse é o século, para mim e para os historiadores, esse é o verdadeiro século XIX. Mas até o final do século XIX, não se acreditava que qualquer tipo de onda, seja uma onda sonora ou uma onda de luz, que é uma onda eletromagnética, se propagasse no vácuo. Então, como é que a luz do Sol chegava até nós? A crença que os pesquisadores da época tinham é que havia uma substância que ainda não havia sido detectada e que era invisível, incolor e inodora, né? E que ela era responsável pela transmissão da luz, tá? E aí, no final do século XIX, no tubo de Röntgen, né, se determinou que era possível transmitir a luz no vácuo. E aí, a partir disso, o éter, como teoria que explicava a transmissão das ondas eletromagnéticas, caiu por terra. Ele foi substituído por uma teoria que era mais adepta, né, mais explicativa da realidade. Tá? Então, hoje se sabe que a luz se propaga no vácuo, né, e o éter, então, deixou de ser necessário. Aliás, para fazer esse tipo de escolha, tem uma ferramenta filosófica, e vale para quem estiver depois trabalhando em pesquisa ter isso no horizonte, que é a navalha de Ockham, né? Inclusive o personagem que aparece naquele filme, né, e no livro do Humberto Eco, né, O Nome da Rosa, que se chama Guilherme de Baskerville. Na verdade,
o nome do personagem, esse famoso, o Ockham, né, da navalha de Ockham, era Guilherme de Ockham, o Ockham, né? Então, essa explicação é uma ferramenta filosófica desde o século XV, XIV, que explica que entre duas explicações equivalentes para um mesmo fenômeno, a gente opta pela mais simples. Hoje, estudando estatística, a gente sabe que isso é bastante plausível, por quê? Porque uma teoria mais simples, ela precisa de um menor número de variáveis para ser confirmada. Então, por simplicidade, a gente opta pela navalha, usando a navalha de Ockham, pelo princípio mais simples, e um princípio mais simples é dizer que a luz se propaga no vácuo, ao invés de afirmar que existe uma substância indetectável que faz a transmissão da luz, tá? E, por outro lado, quando a gente tem essa questão do negacionismo, tá, nós temos um outro problema, que é o problema da pressão por inclusão e diversidade, né? A sociedade começa a esperar que pessoas de diferentes, vamos assim, confissões, digamos, religiosas, filosóficas, pessoas de diferentes etnias, de diferentes orientações, né, sexuais ou de gêneros, né, diferentes gêneros, sejam aceitos de qualquer forma, né? Então, sejam aceitos sem restrição, sem preconceito. Tá? Então, por um lado, um viés autoritário e intolerante, e, por outro lado, uma pressão por tolerância e inclusão. Então vimos que essa questão do extremismo começa a nos complicar a vida. Tá? Bom, depois nós temos a inteligência artificial nos trazendo... aqui o João Henrique está me perguntando... Estão ouvindo bem aí? Tudo bem? Então, uma pergunta do João Henrique aqui. Tá, ok. Então, na questão da inteligência artificial, ela pode trazer um novo nível de automação, porque ela é capaz de automatizar, pelo menos em parte, atividades, inclusive, criativas, né? Até que ponto nós seremos substituídos pela máquina, inclusive em atividades intelectuais, né? Mas aí começam alguns problemas, por exemplo, e as questões autorais, se a IA ela é quem produz o conhecimento, ou produz a arte até, por exemplo, de quem é o direito autoral, né? E por outro lado, se a IA, por exemplo, toma decisões boa tarde, professor Zanin, prazer de ter aqui. E se a questão da IA poder tomar decisões, né, sobre as pessoas, então, de quem passa a ser a responsabilidade civil e criminal dessas ações, né? Temos aí como base ainda, né, a famosa ética robótica, as 3 leis de Asimov, que quem viu o filme Eu, Robô, talvez tenha se dado conta, aquele filme que é com o Will Smith, né? Então, aqui está as 3 leis de robótica, né? Um robô não pode fazer mal a um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum tipo de mal. 2, na segunda regra, um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, a não ser que entre em conflito com a primeira lei. Né? E a terceira, um robô deve proteger a própria existência, a não ser que essa proteção entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Né? Então, são as 3 leis da robótica. Tá? Outro ponto que está nos trazendo aí o contexto são novas formas de trabalho. Essa nova forma de trabalho, ela passa a ser exigida, né? Passa a ser exigida também pelo aspecto da redução do crescimento populacional. Nós chegamos a ter perto de 5 filhos, né, em torno de mais de 5 filhos na média por mulher, né, esses índices de natalidade ou fecundidade são sempre referidos às mulheres, né, por uma questão óbvia, né, orgânica óbvia. Então, em torno de quase 6 filhos por mulher aí nisso dos anos 50, e hoje ele caiu para 0,5, o que indica que nós sequer estamos repondo
a população, né? A gente brinca hoje que quem tem 3 filhos não é corajoso, mas já é maluco, né? Porque hoje em dia as famílias são muito menores, com 1 ou 2 filhos, né? Então, isso é o tipo de coisa que nós estamos tendo, uma redução do crescimento populacional e, portanto, uma menor quantidade de mão de obra disponível. Então, a gente vai ter que trabalhar de forma mais inteligente. No Brasil, especialmente, a produtividade tem aumentado muito pouco, desde que é praticamente medido nos anos 50 até aqui, tá? Outro aspecto que há uma mudança na expectativa das pessoas em relação ao trabalho, é uma mudança sociocultural, onde, né, na qual as pessoas acabam optando por trabalhos flexíveis, ainda que precarizados, né, como Uber, iFood, biscates, né, acho que o biscates é um termo que todos devem conhecer, mas enfim, que é aquele sujeito que hoje faz alvenaria, amanhã faz jardinagem, amanhã faz faxina, amanhã faz pintura, enfim. Há uma sedução pelas áreas tecnológicas, todo mundo quer trabalhar no Google, Microsoft, no Facebook, etc. E isso acaba tendo um efeito importantíssimo sobre a manufatura tradicional, porque as pessoas não querem mais esse trabalho tradicional, né, das 8 às 18, na frente de uma máquina, ou sentado na frente do computador, simplesmente, né? E aí surge a questão do home office, que foi muito acelerada pela pandemia, tá? Mas isso é uma coisa que eu já dizia antes, e depois da pandemia reforcei isso, acho que até algumas vezes eu conversei isso com a professora Márcia, que é o fato de que nós tivemos aí 10 anos em um, mas essa tendência da plataformização do que nós estamos fazendo aqui hoje, ela é uma coisa que já era enxergada, né? Eu trabalho com educação à distância desde 2006, então vai fazer praticamente 20 anos. E eu via a evolução dessa área, do ponto de vista da educação, o quanto isso mudou ao longo dos anos, né? Então, eu não tenho nenhuma surpresa em relação ao que está acontecendo, né? Mas a pergunta toda é qual a medida, né, que a gente vai ter de home office? Tudo pode ser home office, nem tudo pode ser home office. O que pode ser home office, o que não pode? Qual a proporção disso, né? Então essa é a questão que a gente está aí trazendo para todos, tá? Boa tarde aí o pessoal que está chegando, eu vi que vários estão comentando aí. Então, boa tarde. A outra coisa, né, é a história da integração comunicacional, né? Com uma ideia de uma comunicação instantânea. Nós temos comunicação hoje on-time, real-time, tá? E imediata, né? Só para vocês terem uma noção, faça essa comparação para vocês entenderem a mudança. Quando eu era criança, meu pai comprou um telefone e ele tinha um irmão que morava numa cidade que talvez alguns já tenham ouvido falar, porque é a cidade onde nasceu o Brizola, né, que é Carazinho. Então, essa cidade fica em torno de 300 quilômetros daqui. Meu pai tinha família lá e tinha um dos irmãos tinha telefone, só um, né? Então, ele, para ligar para o irmão dele, ele ligava para a central telefônica, pedia uma ligação interurbana, que era caríssimo, né? Caríssimo, o preço de uma passagem de ônibus seria. E aí, 2 horas depois, se não tivesse chuva, se o tempo tivesse bom, se tivesse tudo funcionando bem, 2 horas depois a telefonista retornava fazendo a conexão, tá? Então, essa era a realidade que nós tínhamos nos anos 70 ainda, ou seja, faz 50 anos que está ali pertinho, né? Tá? Então, essa comunicação hoje, ela mudou bastante, mas ela traz dificuldades culturais, linguísticas e geográficas, porque além da questão, embora a questão geográfica possa ser reduzida pela comunicação, ela se mantém na medida em que eu tenho fusos, hábitos e jornadas de trabalho completamente diferentes, né? Quando eu estava fazendo meu pós-doc em Málaga, várias vezes eu fiquei até 2, 3 horas da manhã atendendo, ou em aula, ou atendendo a imprensa. Eu tenho alguma presença na imprensa, esportiva principalmente, e eu atendia o pessoal até 1, 2 horas da manhã, que aqui era 7, 8 horas da noite, né? Então, isso cria uma dificuldade também. E há, por outro lado, um aspecto negativo, que é essa pressão por conexão permanente, 24/7, né? O chamado burnout digital, em que a pessoa realmente não consegue mais desconectar, e isso leva, inclusive, a essa síndrome, né? A síndrome de FOMO, que é Fear of Missing Out, ou seja, é a síndrome de
perder algo, né? Eu fico com medo de desconectar do Facebook, do LinkedIn, do TikTok, do Instagram, do Twitter, porque eu posso estar perdendo alguma coisa que está acontecendo, tá? Isso é um problema também. E aí, então, visto esse contexto todo, eu quero trazer para vocês agora como é que eu vejo a questão do controle de gestão, né? O controle de gestão, para mim, ele é um controle amplo, ele vai acontecer em várias áreas. Na nossa área de contabilidade e gestão, muitas vezes a gente vê uma das áreas, dos enfoques da contabilidade de gestão, tá? E do controle de gestão, aliás, e que é a contabilidade de gestão. Mas o controle de gestão é muito mais amplo, o marketing, operações, finanças, todos eles podem fazer parte do controle de gestão. E para mim a contabilidade de gestão, então, ela está aqui dentro desse contexto da contabilidade, né? A parte da contabilidade que está dentro do controle de gestão, temos lá, então, a contabilidade de gestão, que também, em grande parte, alimenta o marketing, operações e finanças com as suas informações, tá? E a gente tem aqui, até ficou deslocado, mas a gente tem aqui na interface entre a contabilidade de gestão e a contabilidade financeira, a contabilidade de custos, né? Que atende a essas duas áreas, né? Mais a nossa área de contabilidade de gestão do que a financeira. No aspecto financeiro, é basicamente na questão de ativos, né? Especialmente estoques e aspectos fiscais, mas o grosso da informação de custos é para a nossa área, né? Então, eu vejo também ela assim dentro da gestão estratégica, né? Eu tenho, dentro da gestão estratégica, eu tenho o controle de gestão, e dentro do controle de gestão, então, a contabilidade de gestão, ali, como eu tinha falado, você a contabilidade de custos, né? Atendendo as duas áreas, a contabilidade financeira e a contabilidade de gestão, management accounting, tá? E aqui, só para já provocar um pouquinho vocês, a professora Márcia sabe da minha provocação, mas eu provocar um pouquinho mais vocês, né? Já antecipando que eu vejo a contadoria como uma função organizacional e a contabilidade de gestão, como eu chamo, né? Sendo uma área do conhecimento, tá? Então, aqui trago algumas definições, né? As definições que eu uso a partir daquele paper que eu escrevi em 2017. Então, contabilidade de gestão é uma área de conhecimento que estuda conceitos e práticas voltadas à coleta, análise e divulgação de informações, principalmente econômico-financeiras, mas não só, para apoiar os tomadores de decisão internos com vistas à otimização do desempenho organizacional, tá? E a controladoria, para mim, é, então, uma função organizacional responsável pelo monitoramento econômico-financeiro da organização, inclusive podendo, e muitas vezes devendo, né, usar informações não financeiras para isso, tá? E segundo o CIMA, né, numa tradução que eu fiz aqui, livre, o último de 2014, a contabilidade de gestão é fonte, análise, comunicação e uso da informação financeira e não financeira relevante para a decisão, com o objetivo de gerar e preservar valor para as organizações, tá? Então, isso é a definição do CIMA, tá? Que é a Associação dos Contadores Certificados, né? Contadores de Gestão Certificados, tá? Então, seguindo aqui, então, como é que acontece, pegando essa nossa definição de contabilidade e gestão e aquele contexto que nós vimos, que avenidas se apresentam para a nossa pesquisa e atuação profissional. No clima, como, por exemplo, preparar relatórios que subsidiem tomada de decisão em eventos adversos do clima. O que eu devo fazer dentro da organização para minimizar esses eventos adversos? Nós estamos falando de secas, inundações, furacões, né? Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, nós tivemos aí há cerca de 10 anos um acontecimento, uma ocorrência de furacão, tá? Porque uma coisa que nunca tinha acontecido aqui no Rio Grande do Sul, ainda mesmo no Brasil, né? Nós temos os tais tornados, né? Mas nós podemos ter os furacões. Aqui eu peguei, inclusive, uma imagem, vocês podem ver aí, que é uma imagem do Katrina, tá? O Katrina afetou em torno de foram 1.400 mortos, tá? E ele custou de dólares, tá? Como mensurar custos
climáticos, né? Qual é o impacto que adaptações climáticas que eu vou ter que fazer, ou o uso mais amplo de ar-condicionado, umidificadores, ou o contrário, no caso de chuvas excessivas, eu ter sistemas de contenção, bombas de recalque, diques e outras coisas que possam dar conta, possam dar conta possam dar conta desses impactos, tá? E o outro ponto que ficou muito evidente aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, que não havia planos de contingência, no caso aqui da cidade, mas planos de contingência organizacionais. Aqui, por exemplo, há uma grande quantidade de empresas que não estavam preparadas para enfrentar as adversidades que houve, né? Perderam máquinas, estoques, etc. E mesmo empresas que se situavam em regiões próximas do rio, regiões baixas que poderiam naturalmente ter esse risco, não haviam preparados planos de contingência. Nós tivemos um caso aqui de uma distribuidora de medicamentos, que talvez alguns conheçam pelas farmácias Panvel, né, que é a Dimed. Eles tinham um estoque enorme em Eldorado, que ficou completamente ilhada. Agora faz pouco tempo, fazer alguns dias somente que restabeleceram, passou um mês sem conexão rodoviária, simplesmente por barco, né? As pessoas estavam sendo alimentadas de barco, a comida estava sendo levada para lá de barco, né? Então, teve uma quantidade de pessoas que ficou lá, 4 ou 5 pessoas ficaram no estoque, né? No depósito da Dimed, e tiveram que ser removidas de lá de helicóptero, porque não tinha outra forma de retirar, tá? Então, as empresas não estavam preparadas para um evento dessa magnitude, né? É bem próximo disso, que é o que é pior, né? Bem próximo, tá? Então, o problema dos extremismos, né? Como é que a gente produz informação não enviesada? Hoje, por exemplo, o grande problema é a gente... não é difícil encontrar informação, né, no Google. O que é difícil é o quê? É a gente filtrar a informação. É uma informação confiável ou não? A quantidade de veículos que tem divulgado, a gente viu na pandemia, e a gente viu aqui também durante a enchente, a quantidade de veículos e pessoas divulgando, né? A gente está chamando um nome bonito, né? Fake news, né? Mas divulgando, na verdade, desinformação, mentira, né? Isso foi impactante. Eu não estou nem falando, nem entrei na discussão aqui do caso do negacionismo propriamente dito, né? O negacionismo é negar a ciência. E é pior do que isso, porque é produzir uma informação falsa deliberadamente, não por ignorância ou por preconceito, tá? Então, como é que a gente produz, mesmo internamente, informação não enviesada? O quanto o nosso viés, as nossas crenças religiosas, filosóficas, etc., não influencia a produção de conhecimento para a tomada de decisão nas organizações, né? Exatamente, é essa a ideia, professora Márcia, o papel, né, do contador gerencial nessa contemporaneidade. Como a gente se coloca nisso, né? Como é que a gente tem até um processo de autocrítica? Será que a gente está sendo suficientemente isento na produção da informação? Nós, né, que estamos na contabilidade de gestão, somos os responsáveis por produzir informação para tomada de decisão. E o quanto dessa informação é confiável, né? Como identificar essas fontes confiáveis para tomada de decisão? A gente muitas vezes é pego aí. A própria imprensa chamada tradicional, que em tese é muito mais crível, né? Eu estou falando aí redes de TV como Bandeirantes, Globo, ou órgãos de imprensa como veículos de imprensa como Estadão, Valor, Carta Capital, Época, mesmo essas, às vezes, acabam na ânsia de produzir uma informação muito rapidamente, divulgar uma informação muito rapidamente, acabam não checando e cometendo, quando não são vieses, ainda cometendo imprecisões, tá? Como avalio políticas inclusivas, né? Eu sei que a questão da inclusão não é somente, no ponto de vista, não pode ser avaliada somente sobre o ponto de vista
do seu ponto de vista da eficiência, né? Tem uma questão moral, social e de justiça social que a gente deve considerar, mesmo que as políticas inclusivas prejudicassem a empresa, e não prejudicam, elas valorizam, né? Elas beneficiam, mas como avaliar se essas políticas estão sendo suficientes do ponto de vista moral e também do ponto de vista de eficiência, né? Como eu mantenho a escuta em sociedades autoritárias, né? Sabendo que há palavras, a temas proibidos, a temas que são tabus e tal, como eu busco a verdade se em determinados nichos, em determinados assuntos, eu não posso trabalhar de forma livre, né? E como é que eu mantenho, né, a liberdade acadêmica e de pesquisa se certos temas são proibidos, né? Hoje, por exemplo, tem alguns estados nos Estados Unidos que estão ensinando criacionismo com o mesmo valor acadêmico da teoria da evolução do Darwin, né? Por exemplo, foi aprovado em alguns estados, ainda hoje, ontem foi aprovado em alguns estados americanos a exigência de manter um cartaz com os 10 mandamentos dentro da sala de aula. Eu não tenho nada contra os 10 mandamentos, mas então vamos botar os mandamentos da Torá, do Corão, os mantras de Umbanda, a doutrina espírita, enfim, todos esses colocados na sala de aula. Eu sou, para deixar muito claro, eu sou amplamente favorável à educação religiosa, mas que ela seja plural, né? Então, como é que eu mantenho a liberdade acadêmica de pesquisa num ambiente em que favorece postura autoritária e intolerante, né? Cada vez que vocês são colocados sobre esse aspecto, vocês vão ter dificuldade. Eu vou dar um exemplo que eu passei, tá? Eu tive um contato há alguns anos de uma estudante iraniana que achou um paper meu na internet, com base no modelo de Simons, e ela me escreveu pedindo para fazer um doutorado de sanduíche aqui na Unicinos, vindo da Universidade de Teherã, a principal universidade do Irã, tá? E conversamos bastante tempo e ela providenciou todo o documento no final, por uma questão que não havia um convênio formal entre a Unicinos e a Universidade de Teherã, a universidade lá não liberou ela para vir, tá? Mas nós conversamos bastante com a ideia dela vir para cá. E um dos comentários que não era tão assim, diria que não era exatamente uma brincadeira, era um colega meu dizendo, mas vem cá, tu vai trazer essa mulher para cá, vai que ela é uma terrorista, né? Então, isso é o tipo da intolerância que a gente está vendo, né? Felizmente, a Seyed Furan, tá? Javanese, o nome dela, iraniana, eu mantenho contato com ela, inclusive por WhatsApp até hoje. Obviamente, eu não falo persa, né? E ela não fala português, então a gente se comunica em inglês, mas até hoje eu mantenho contato com ela. É uma pessoa muito aberta, tinha inclusive trabalhado numa equivalente das Big Four, na área de auditoria no Irã, e agora ela estava morando no Canadá, né? Enfim, ela teve liberdade tanto de estudar quanto de sair, aquelas coisas que a gente ouve, né, do Irã, às vezes não sabe o quanto é verdade. Tem uma exigência, eles têm a exigência do véu para as mulheres, inclusive em fotos oficiais, mas eu gostaria de deixar claro que eu já vi algumas muçulmanas comentando que para elas andar sem o véu, por exemplo, seria como para as nossas mulheres aqui no Brasil andar de topless, né? É uma questão também cultural. A gente às vezes choca esse tipo de comparação, mas ele é importante para a gente entender o quanto a gente é culturalmente limitado, tá? Limitado não no sentido de induzido a dizer que determinados comportamentos são corretos, esperados, pelo menos, e outros não, né? Então é bom a gente sempre ter um pouco de empatia nessas situações, tá? A inteligência artificial, então. Aí a pergunta sempre é o quanto nós seremos substituídos, como eu vou avaliar se se a IA é superior ou mesmo recomendada para as organizações, como eu avalio se eu estou adotando IA, isso melhorou, piorou a decisão, as ações, etc., dentro da organização? Então, essa é uma pergunta que eu tenho que fazer, e nós que somos pessoas que medem o impacto dessas coisas nas organizações, nós temos que estar preocupados realmente em avaliar se a IA como eu digo, é superior
Eu ganhei até um cafezinho aqui agora. Então, o outro ponto é como eu estabeleço uma hierarquia entre a IA e os humanos, né? Em que ponto é justo colocar um humano sob ordens ou sob decisões de uma IA. A gente está pensando que não, mas isso em breve pode ser feito. Se a gente pensar do ponto de vista, pense do ponto de vista, quem já viu, não veja, o filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, né? No qual ele é colocado numa linha de produção, inclusive aparece um personagem lá que é uma paródia do Ford, o Henry Ford e o Charlie Chaplin tinham rusgas públicas, ambos, né, não se topavam muito, tá? E ele faz uma paródia com o Ford naquele filme. E ele é ali comandado, se vocês olharem, tem uma crítica social forte em que mostra que ele passa a ser comandado pela máquina, o ritmo e o que ele tem que fazer é ditado pela linha de produção. A gente hoje acha isso uma coisa normal, mas naquela época em que todos eram praticamente artesãos e cada um fazia de acordo com o seu ritmo, a sua ferramenta, o seu desejo, ser imposto, ter um ritmo e um tipo de atividade imposto pela máquina, era uma subordinação do homem à máquina. De fato é, né? Então a gente parece hoje um pouco distante essa ideia da IA nos ordenar coisas, mas se a gente pensar, hoje as máquinas já nos ordenam algumas coisas, né? E como eu avalio investimentos e depreciação e reposição em inteligência artificial, né? Hoje em dia já é difícil avaliar, né? Software, imagina num momento em que o software pode se produzir sozinho, pode se reproduzir sozinho. Como é que eu avalio isso, né? Uma máquina de IA pode criar outra máquina de IA ou pode criar softwares. Como é que eu avalio isso? Então, esse é um ponto para a gente avaliar com cuidado, né? E outro ponto que eu trouxe para vocês é novas formas de trabalho, né? Como eu tendo toda essa dificuldade que eu apontei para vocês de atrair, especialmente o chamado jovem adulto, que eu imagino que seja a maioria de vocês, né? O jovem adulto que está entre 19 e 29 anos, que ele tem uma dificuldade de atraí-lo para os trabalhos chamados tradicionais. Então, como é que eu uso sistemas de recompensa que podem atrair e reter talentos? E as recompensas aqui não precisam ser necessariamente somente financeiras, podem ser recompensas no sentido de flexibilidade, de condições de trabalho e assim por diante, tá? Como mensurar o desempenho de atividades out-office, né? Não só home office, né? Mas out-office, fora do escritório, né? Como eu avalio isso? Como é que eu vou saber se essas atividades estão rendendo ou não, né? E também como avaliar a adequada relação entre remoto e presencial, síncrono e assíncrono, né? Quando essa relação é vantajosa, quando não é, o quanto é vantajoso que seja remoto, síncrono, assíncrono, etc. Tudo isso é um elemento que a gente vai ter que colocar como ponto de avaliação, tá? E aí, assim, um outro ponto para trazer, já indo para o final, né, é a ideia dessa integração comunicacional, né? Como eu venço essas barreiras que existem culturais, linguísticas e etc. Como mensurar custos e vantagens de localização, distribuição, internacionalização, como avaliar isso? Hoje já é difícil, né? Com a situação mudando como está, eu vou ter uma dificuldade ainda maior no futuro, tá? O quanto nós, né, estamos aproveitando a plataformização, né? O quanto isso pode, e eu acho que pode facilitar nosso trabalho de pesquisa, na medida em que eu não preciso mais, hoje, muitas vezes fazer um deslocamento enorme para poder conversar com as pessoas. Eu posso fazer quase como se fosse presencial através das plataformas. Aqui nós estamos hoje no StreamYard, nós temos o Teams, nós temos o Google Meet, temos o Zoom, e assim, e inclusive várias plataformas proprietárias, né? Então, é uma mudança bastante importante, tá? Como avaliar, né, até que ponto a conexão é vantagem ou suportável, quanto, por exemplo, tem empresas que têm estabelecido limites de uso de internet, de WhatsApp e tal, tem empresas que desabilitam e-mail fora do horário de trabalho, ou desabilitam o WhatsApp fora do horário de trabalho, para evitar exatamente essa sobrecarga que no final acaba prejudicando o próprio trabalho, né? E como eu produzo informação integrada, disponível, coordenada e em diferentes linguagens, tem mais isso, diferentes línguas e linguagens, né?
e eu botei linguagem propositalmente aqui, porque não é só idiomas, mas linguagem de máquina, linguagem computacional, pictórica, enfim, uma série de outras coisas que eu vou ter que levar em conta, tá? E para a gente, então, fechar já essa situação, eu coloquei para vocês, né, há muitas dúvidas e alternativas, poucas respostas, isso é uma vantagem para nós, né? Isso nos deixa um pouco inseguros, mas, por outro lado, descortina enormes avenidas de pesquisa e trabalho, né? Poucas respostas e também muita incerteza, né? Aí a pergunta toda que a gente tem que fazer no final, boa tarde, Alice, é como a contabilidade de gestão pode gerar valor? Ela pode gerar valor compreendendo o processo de geração de valor da organização, o seu modelo de negócio, seja ela uma organização com ou sem fins lucrativos, tá? Boa tarde, professor. E revisitando a missão da contabilidade de gestão, que em resumo quer dizer o quê? Produção de informação, principalmente econômica financeira, para a tomada de decisão. É nisso que nós temos que focar. Como a contabilidade de gestão, nesse novo contexto, gera valor, produzindo informação econômica financeira para a tomada de decisão. É isso que nós temos que ter em mente. Então, frente a cada desafio, vocês têm que se perguntar, né? Como a contabilidade de gestão pode ajudar a responder a este desafio a partir de sua missão. Esse é, na verdade, assim, a última observação que eu queria deixar para vocês, do ponto de vista do que esperar da contabilidade de gestão e qual é o desafio, né? Isso é quase sempre como quando a gente é criança, né? A gente às vezes pode até não ouvir, ou na nossa juventude, adolescência, a gente ouve muito os mais velhos, especialmente os pais, né? Com aquela máxima que a gente diz assim: como você gostaria de ser tratado nessa situação, né? Te coloca no lugar do outro, aquela coisa toda. Isso, na verdade, a gente não se dá conta, mas isso tem um fundo filosófico, né? Eu gosto muito dessa questão filosófica, como vocês talvez já tenham percebido, que vem lá do Immanuel Kant, né? Um filósofo alemão do século XVII, né? Lembrando que no século XVII não existia ainda a Alemanha, e sim o Império Austro-Húngaro e a Prússia, né? Mas é um filósofo alemão do século XVII e que ele criou uma máxima chamada, que ele diz o seguinte, né? Haja de tal forma que a sua máxima, ou seja, que a sua regra possa ser uma regra universal, ou seja, aquele critério que tu está usando para tomar uma decisão pode ser um critério que todo mundo usaria para tomar a decisão, né? Então, uma máxima universal. Então, a gente volta, né, na base, lá nos nossos valores desenvolvidos na nossa família, desde da origem, quando a gente se coloca frente a um desafio, como é que eu ajo nessa situação? E a gente vai referir aqueles valores que nós trouxemos de pais, mães, avós, tios e referências que eram para nós importantes, sejam referências vivas, né, como pais, avós, parentes e tal, mas referências mortas também, como grandes filósofos, autores, ou personagens da história, assim como os cristãos têm Cristo, os muçulmanos têm Maomé, os espíritas têm o Kardec, e assim por outras formas também a construção de valores. Então a gente tem que olhar qual é o grande valor, né, da contabilidade de gestão. Produção de informação econômica e financeira para tomar de decisão. Bom, dado o meu desafio aqui sobre inclusão, meu desafio sobre comunicação, etc., como a contabilidade de gestão me ajuda a responder a esse desafio. Basicamente é isso que eu queria colocar para vocês, tá? Obrigado pela oportunidade, agradeço a professora Silvana o convite, agradeço também a professora Márcia e os demais colegas que eu já vi que estão por aí, o professor Zanin, tá? E eu não cheguei a comentar, eu acho que a professora Silvana não comentou, mas desde abril desse ano também eu fui convidado e aceitei o convite para atuar no PPG de administração da UX, aqui da Universidade de Caxias do Sul, e estou lá também atuando na pós-graduação. E aqui eu deixo alguns dos meus contatos aqui para vocês, e alguns dos livros, das obras que eu já publiquei, né? E tem embaixo ali os meus contatos e meu LinkedIn para quem quiser continuar esse bate-papo, tá bom? Fico agora à disposição para as perguntas. Obrigado. Muito obrigada, professor.
Carlos Di, olha, o senhor nos brinda hoje com muitas inquietações, né? Eu diria aqui que acho que o maior presente, né, para quem vai revisitar essa conversa posteriormente, é encontrar a quantidade de possibilidades que você deixa no seu material em relação às perguntas, né, às inquietações. Então, a contabilidade de gestão com esse leque, né, de oportunidade. E eu diria assim, dentro da discussão, né, na primeira perspectiva, né, das mudanças climáticas, a gente tem visto regulamentação, a gente tem visto, né, agora as IFRS S1, S2 aí trazendo a regulamentação para dentro da contabilidade societária, mas o grande impasse, né, ou talvez vamos olhar para os dois lados da moeda, né? A oportunidade de investigarmos pesquisa, colaborar com as empresas para que elas realizem de fato planos de contingência, né? Como o professor comenta, são extremamente necessários. Mas não parou por aí. Aí o professor traz assim, os desafios, né, do contexto político, da questão, né, das tecnologias, a inteligência artificial, robótica, que isso tem trazido também grandes impactos. E aí o controller, né, os contadores aí que estão envolvidos na gestão, precisam olhar realmente, né, viabilidade, o impacto econômico, financeiro nos negócios. Então, eu diria assim, eu como professora, né, aqui da disciplina de controladoria, tenho um grande material aí para explorar com os meus alunos, né, e refletir o quanto, numa perspectiva futura, né, a gente vai precisar ter profissionais mais capacitados frente a tantos desafios que o ambiente mercadológico está exigindo, né? Aí as novas formas de trabalho, os desafios de comunicação, né, interorganizacional e extra-organizacional, né, em função, inclusive, do novo perfil que as pessoas têm chegado no mercado de trabalho. Então, muitas reflexões, né, e eu diria, com certeza, professor, que, né, você deixa para a gente aqui um material muito rico para ser revisitado. E eu vou lhe fazer uma pergunta, assim, professor, né? O senhor já trouxe resposta para muitas delas, né, no decorrer da sua fala, mas explorando um pouquinho essa abordagem, né? Quando você traz ali o desenho da amplitude que a gente tem, né? Então, a nossa contabilidade de gestão, que, que está no ambiente, que tem que gerar informação para tomada de decisão, precisa desses profissionais que olhem não só de dentro para fora, mas olhem o contexto do mercado, do ambiente, como você muito bem colocou. E eu colocaria assim para você, como que, professor, né? A gente tem estudantes aqui, qual que é o papel da pesquisa nesse olhar, né? Como que a pesquisa, esse ambiente acadêmico também pode refletir em melhorias para o ambiente das organizações? Bom, vamos lá. A nossa área, né, ela é uma área que tem essa característica de ser, né, por isso que é uma chamada ciência social aplicada, né? Ela é uma ciência aplicada, como a economia, como a administração, como psicologia, né? São ciências aplicadas e, portanto, elas estão muito próximas da realidade. A gente pode observar que a grande maioria das vezes, uma grande parte da teoria que a gente tem hoje na área de gestão e mesmo a teoria na área de contabilidade, propriamente dita, né? Eu costumo dizer que não há uma teoria contábil, como não há uma teoria de administração, há teorias que podem ser usadas para a administração, para a contabilidade e assim por diante, assim como as metodologias, né? Por exemplo, a teoria de agência pode ser usada pela administração, pela contabilidade, por finanças, pode ser usada pela sociologia, pela psicologia, posso estudar o conflito de interesse do ponto de vista de um psicólogo, por exemplo. Então, as teorias, elas são uma tentativa de explicar a realidade. E essas teorias surge, a própria teoria de agência, surge o quê? Alguém vai lá e observa um fenômeno, né? E vê muitas vezes algumas das formas como esse fenômeno foi tratado, umas que funcionaram e outras que não funcionaram, e ele transforma aquele fenômeno numa realidade. O nosso laboratório são as organizações. Então, é muito diferente de outras áreas, a própria engenharia, química, física, em que a gente testa no laboratório e depois vai testar na prática, né? Ninguém tinha presenciado uma viagem espacial até o Otto von Braun desenvolver o foguete e levar o homem à Lua, ou os russos com
com o Sputnik e a Laika, né, o primeiro ser vivo que saiu da Terra, né? Por isso que eu fui entender mais tarde por que tantos cachorros, né, cachorras na época, né, na época que eu era criança tinha o nome de Laika por causa da cachorra Laika, que foi a cachorra, primeiro ser vivo a sair na atmosfera, né, sair para o espaço, numa nave russa, né? E o primeiro astronauta do mundo, hoje a gente sabe, né, ele era gremista, né, o Yuri Gagarin, porque ele, quando chegou lá em cima, olhou e disse: a Terra é azul. Então, naturalmente, ele era gremista. O primeiro astronauta do mundo era gremista. Mas, assim, então, tirando essas áreas em que a gente testa primeiro nos laboratórios, depois vai experimentar se na realidade funciona, a nossa área é o contrário. A gente vê funcionando, uma parte das vezes, e vê e gera uma teoria para explicar alguma coisa. Então, o que é o papel da teoria, né, da pesquisa? É explicar esses fenômenos e também, por outro lado, como nós somos uma ciência social aplicada, propor solução para esses fenômenos. Por exemplo, eu falei da teoria de agência, que fala dos conflitos de agência e tal. O que a gente desenvolveu na academia? A gente desenvolveu a governança corporativa, que é um instrumento, um conjunto de tecnologias, eu acho ótima essa definição da professora Márcia, né? Tecnologias que a gente usa para resolver um problema de gestão. Qual é o problema de gestão? Um problema de agência. Então, essas teorias são usadas para isso, né? E aí eu reforço especialmente para os estudantes aí que estão acompanhando, né? Quando alguém chamar vocês de teórico, tomem como um elogio, como eu passei a fazer, tá? Porque significa que vocês estão entendendo a realidade. E especialmente na nossa área, quando alguém diz que a teoria na prática é outra, eu costumo responder sempre com a minha resposta já está padronizada para isso, ou o sujeito não entendeu a teoria, ou não entendeu a prática, ou não entendeu ambos. Porque na nossa área, especialmente, a teoria vem da prática. Então, o nosso papel é devolver essa prática para lá, entendida e melhorada, para melhorar o enfrentamento dos problemas de gestão que a gente tem. Então, para mim, o papel principal da pesquisa é trazer soluções, né, na nossa área especialmente, trazer soluções aplicadas para melhorar a sociedade na qual a gente está, ou seja, devolver um pouco para a sociedade aquele investimento que ela faz em nós na área da pesquisa, porque não tem um país do mundo que desenvolva pesquisa sem o apoio do Estado. Isso é dizer que mesmo na Meca, né, da democracia liberal ocidental, que é os Estados Unidos, não tem apoio governamental, isso é uma mentira, isso não é fake news, é uma mentira deslavada. Tá? Tem um enorme apoio governamental, e inclusive tem alguns estudiosos desse tema, entre eles aquele prêmio Nobel Stiglitz, né, que afirma que o declínio da capacidade de inovação tecnológica dos Estados Unidos, e porque os Estados Unidos hoje têm importado tantos cérebros, né, como vários indianos que a gente conhece na nossa área, o Nassim Taleb, o Pankaj Ghemawat, o Damodaran e tantos outros que são da nossa área, né, o Gupta, por que eles têm feito isso? Porque eles diminuíram os investimentos em pesquisa e têm diminuído a capacidade de inovar, por isso estão sendo ultrapassados pelos indianos, pelos israelenses, embora os israelenses tenham uma associação muito próxima com os Estados Unidos, pelos chineses e mesmo pelos russos, né? Uma coisa que pouca gente sabe, aí acabei por conta da guerra da Ucrânia acessando essa informação, a Rússia desenvolveu uma arma que são chamados mísseis hipersônicos. Tá? Por que hipersônicos? Eles podem viajar a Mach 5. Mach 5 é 5 vezes a velocidade do som. Nenhum avião voa mais do que 1,3, 1,4 Mach, ou seja, a cerca de 3.000 km por hora. Esses mísseis hipersônicos viajam a cerca de 10.000 km por hora. Eles são capazes de transportar ogivas nucleares e não há sistema no mundo, nenhum Iron Dome que seja capaz de abater esses mísseis por causa da velocidade e precisão deles. E um míssil desses sozinho, sem armamento atômico, destrói um porta-aviões inteiro. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, a Rússia tem 250 mísseis hipersônicos. Não dá para ter uma noção de como é que seria uma guerra assim, né? Então, isso é só para ver como os Estados Unidos, de uma certa forma, acabou, né, já não acompanhando em algumas áreas, né, por falta de investimento em pesquisa. A própria pressão
do Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, para proibir a venda dos carros elétricos da BYD nos Estados Unidos é um reflexo disso, né? A BYD está instalando aqui no Brasil, no terreno que era da Ford, na Bahia, uma fábrica para produzir 300 mil veículos totalmente elétricos por ano, né? E são os chineses, né? E os BYD são amplamente superiores aos Tesla, segundo as pessoas que pesquisam isso. Mas, enfim, a nossa pesquisa é propor, né, a melhoria das práticas de gestão a partir da pesquisa. Eu acho que é esse assim, um recado que eu quero dar para vocês, né? Levem a pesquisa para dentro das empresas e estejam preparados para rebater aquelas coisas de que aqui não é importante, que aqui não precisa de teoria, que a gente precisa de prática, né? Levem a pesquisa para lá e sejam defensores da pesquisa e não detratores dela. Muito bom, professor, né? Acho que nessa sua fala a gente reforça ainda mais não só o papel da pesquisa, mas dos profissionais frente a um contexto que tem cada vez mais contingências, né? A gente tem falado de contingências ambientais, né? De desastres, mas a gente também tem visto, como você falou, né? Contextos de guerra, de extremismo, que também impactam, né? No valor econômico, impactam nas organizações pelos negócios. Então, acho que o grande recado para os nossos estudantes e pesquisadores aqui do grupo é isso, né? Olhar para a contabilidade de gestão com esse olhar muito amplo e com muitas oportunidades. Eu vou convidar na sala agora a professora Márcia, né, que é a coordenadora líder aqui do nosso grupo de pesquisa do NUPECOM, convidar o professor Cleston, né, que é o vice-líder, convidar o professor Zanin, que também está nos acompanhando, aqui é pesquisador também do grupo. Acho que essa é a possibilidade que a gente tem de limitador de sala, mas convidá-los também para que possam contribuir conosco aqui um pouquinho. Professora Márcia, fica à vontade. Bom dia, o que falar desse momento, né? É agradabilíssimo ouvir você e os meus alunos de controle gerencial, que nós chamamos aqui, né? Não controle de gestão, meus alunos da disciplina podem até achar que nós combinamos, mas nós não conversamos antes da sua palestra. E vários aspectos que você mencionou, eu provoquei os alunos na aula passada, falando justamente qual que é o nosso papel social, de fato, como contadores de gestão. Não é? Resolver problemas e oferecer soluções que tragam impacto, de fato, diante dos problemas que nós vivenciamos. Então, nós acabamos de ter aí essa enchente no Rio Grande do Sul, que você viveu, está vivendo aí as consequências. Quer dizer, nosso país, imaginem as pessoas que trabalham aí no Rio Grande do Sul, nos arredores, somos todos brasileiros, trabalhando em empresas e movimentando o mercado, o comércio, e somos afetados também, porque os preços nos mercados já foram afetados por essa tragédia, né? Então, nós não podemos fechar os olhos diante dessa realidade. Como é que nós, dentro do nosso universo, da nossa atuação, podemos, de fato, contribuir para um país melhor, para um mundo melhor? Eu vejo isso e discutir isso em sala de aula, inclusive, como uma frustração, porque muitas vezes nós vemos pesquisas sendo realizadas que, de certa forma, é mais do mesmo, né? E a gente precisa buscar resolver esses problemas, que são complexos, mas passo a passo, tijolinho a tijolinho, nós conseguimos construir um corpo de conhecimento aí dentro da contabilidade de gestão, não é? Para te privilegiar, que seja de fato relevante, né? E nós, como professores e pesquisadores também, a nossa preocupação é formar esse profissional que tem essa sensibilidade de perceber o mundo nas suas diversas conexões. Então, você falou aí de diversidade,
Você falou aí de contexto político, você falou das condições climáticas, da questão da inteligência artificial. Alguns dias atrás, o Zanin esteve mediando também uma mesa redonda num congresso aqui na UFMS, em que eu tive a oportunidade de participar junto com o Rogério Lunks, nosso amigo também da UFSC, discutindo controle gerencial em ambiente de inovação, que é diverso, precisa ser pensado, precisa ser adaptado, precisa ser refletido. O que de fato nós podemos aprender de tudo isso, né? Principalmente a questão de sensibilização, eu vejo que o profissional que está sendo formado, né? Ô, Leandro, querido, que bom que você está aí, Leandro, lá da UFPR, né? Que bom, lá, Leandro Marcondes Carneiro foi meu aluno na UFPR. Veja só, nós, enquanto professores, como é que nós formamos esse aluno e colocamos ele em um ambiente e que ele seja sensibilizado para isso, né? O Guilherme também, ó, desculpa, vou fazer um parênteses aí, o querido Guilherme da Colômbia, também foi meu aluno aqui do nosso programa. Muito obrigado, Guilherme, pela presença. Isso me preocupa, Gil. Isso me preocupa profundamente. Quando eu vou estabelecer, por exemplo, indicadores de desempenho dentro das organizações, entenda que não é uma crítica, mas, por exemplo, as empresas ficam muito preocupadas com ESG, né? De fazer relato integrado. Mas muitas vezes as empresas precisam olhar para dentro de si e como é que eu contribuo com o meu corpo de pessoas pelos quais eu sou responsável. Meu pai foi um pequeno empresário e foi o melhor exemplo de administrador sem estudo que eu tenho na minha vida. Por que eu falo isso? A preocupação dele era, ao tomar decisões, ele sempre falava em casa com as famílias que são sustentadas pela empresa. Então, nesse aspecto de olhar para dentro dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, enfim, que tipo de indicador de desempenho que eu coloco? Que eu coloco metas iguais para pessoas que são diferentes. Por exemplo. Então, aqui eu vou puxar um contexto. Eu tenho uma excelente mulher que trabalha comigo. E ela é mãe de 2 filhos pequenos que dependem dos cuidados dela. Ou eu tenho um homem trabalhando que tem os pais idosos que dependem do cuidado dele. E eu coloco as mesmas métricas para todo mundo, sem olhar que o ser humano tem múltiplas facetas e múltiplas dimensões. Então, quando eu olho para o ser humano, não somente naquilo que ele pode me dar dentro da organização, mas como eu posso contribuir para que ele, naquele micro-universo dele, tenha condições de sustentar a sua família, tenha condições de ter sanidade mental, saúde física, mental, eu estou praticando aquilo que você está dizendo, né? Eu estou praticando um olhar diverso para dentro da minha empresa. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Quando eu estipulo meta igual para todos, eu estou praticando, de fato, a equidade dentro da minha organização? Então, isso é um dos aspectos que eu tenho levantado e tenho pensado sobre isso, não é? Mas, enfim, Gil, são só reflexões, né? E eu queria agradecer muito por você estar aqui no nosso grupo de pesquisa. Queria aproveitar minha fala e agradecer demais a Silvana pela mediação, aos meus parceiros do projeto do grupo de pesquisa, o Zanin, o Cleston, que é o meu vice-líder, o Silvio, o Robert, não é? Todas as pessoas, a Ruth, que está nos assistindo lá no Peru, na verdade ela está na Espanha, mas ela é do Peru, é nossa componente do grupo, também a professora Ruth. E, principalmente, nesse momento eu quero expressar minha gratidão ao Cossi, que essa é a nossa primeira transmissão no canal do YouTube ao vivo, graças ao trabalho dele. Cossi, beijo, meu querido. Gratidão. Vou passar a palavra para o Zanin agora.
E olha, fiquei com inveja desse cafezinho aí, viu, Gil? Da próxima vez, quem sabe a inteligência artificial, as tecnologias nos proporcionem um café integrado aí. Obrigada, querido. Obrigada, Silvana. Ok, professor Gil, prazer revê-lo, mesmo que de forma virtual, né? A professora Márcia também, agradecer pela oportunidade, né? E, professor Gil, eu tive a oportunidade de ver essa discussão que você comentou do seu artigo. Se não me falha a memória, entrava vinho no meio, que era uma coisa boa, né? Novos vinhos ou novos rótulos ou algo do gênero, né? Que foi esta provocação entre contabilidade de gestão, contabilidade gerencial ou controladoria, né? Eu estava, inclusive, lá no Recife, com o nosso amigo Calado, né? No evento Simpconte, e depois também tive a oportunidade de ver o seu artigo também, né? Então, acho que fizeste aí excelentes provocações. Dentro da IA, eu só gostaria de fazer uma pergunta, não sei, né? Como é que você vê a utilização da IA, seja em sala de aula? Nós estávamos, né, professora Silvana, comentando ontem, inclusive, numa reunião de NDE, que em alguns momentos a gente se sente quase que frustrado em sala de aula, porque, de alguma forma, nós vamos precisar nos reinventar. Porque os nossos alunos, eles não, eu diria que se comparado aos nossos alunos de 10, de 15 anos atrás, eles acompanhavam muito mais uma sala de aula. Hoje, a gente vê, mesmo numa universidade pública, um número de alunos que reprova por falta, que não vem para a aula, é muito grande. Eu considero grande, considerando que não há custo nenhum por parte do aluno e assim por diante. Então, de alguma forma, nós precisamos nos inventar. Será que a inteligência artificial ela poderia contribuir nesse sentido? Como é que você vê também na questão da pesquisa, que é uma outra discussão que está vindo forte, né? É evidente que não utilizando a IA para escrever o artigo, mas talvez na busca de artigos, ajudar a contribuir com a organização dos artigos e assim por diante. E só para continuar, para te dar a oportunidade também de comentar, eu até tinha feito uma anotação que você praticamente acabou sua fala, que em alguns momentos nós escrevemos excelentes papers, publicados em bons journals, né, de fator impacto elevado, mas e aí, para quem eles servem? O nosso usuário, talvez, uma empresa, que é isso que nós estamos falando mais especificamente dentro da contabilidade de gestão. Qual o efeito prático disso, né? É claro que nós aqui nos vemos numa situação, às vezes, um pouco complicada, porque boas revistas ou revistas de qualis mais elevado, muitas vezes não são muito adeptos à publicação de estudos aplicados. E eu vejo que talvez aqui, dentro dessa provocação, um estudo aplicado ele poderia trazer um resultado excelente lá para a empresa, para resolver problemas específicos dessa empresa. Então, talvez, de alguma forma, enquanto pesquisadores, também precisamos fazer esse papel. Ir até as empresas, digamos, ou o nosso ambiente de estudo, né, não necessariamente a empresa, não estou me referindo somente a empresas com finalidades lucrativas, né, mas e tentar trazer uma solução, né, para a realidade desse ambiente, né. Então, só para complementar, mais ou menos seria isso, e mais uma vez gostaria de parabenizá-lo aí pela sua fala. Obrigado, professor Zanin, aí te reencontrar pessoalmente. O Márcia, eu não sei se... eu imagino que tu já deva ter te dado conta, né? Mas o Zanin e eu, além de todo o nosso envolvimento aí na contabilidade, também somos parceiros antigos lá do Congresso de Custos, né? O Zanin sempre participa lá, ou no Conselho Fiscal, na diretoria, e está sempre presente nos congressos. É sempre um prazer a gente sentar para tomar um vinhozinho aí, né? Eu sei que a Márcia também gosta. Né? E então, assim, eu achei as tuas provocações excelentes. E casualmente eu tive agora, faz uns dias, foi aí, pelo menos na altura da Páscoa, muito
muito, assim, até... Eu me lembrei bastante de ti, Márcia, né, pelo teu envolvimento aí com a igreja, porque eu tive com o André da Meda, lá da Rio Grande. Ele é um cara super ativo na igreja lá em Rio Grande e tal, e eu estava na Páscoa lá, mas ele achou um tempinho para jantar comigo, né? Eu achei isso de um valor assim imenso, porque eu sei o quanto isso representa para aqueles que são, né, que seguem a religião católica. Eu tive um momento lá intimista, que eu fui levar as cinzas dos meus pais para jogar lá em Rio Grande, porque era a cidade que eles gostavam de veranear e tal. Então, para mim foi um momento bem assim tocante, né? Levei para lá e acabei jantando com o André. E o André, quem conhece ele, é um queridaço, assim, uma pessoa não tem... Eu vejo ele a cada 2, 3 anos, parece que a gente fala todo dia, assim. Ele é um queridaço, né? Então, tivemos momentos muito agradáveis lá, conversando e tal. E nós falávamos exatamente dessa questão da sala de aula, Zanin. Ele reclamando que numa universidade federal, né, a FURG, hoje uma universidade federal de Rio Grande, eles estão com dificuldade de atrair alunos. A Márcia, aqui a Letícia da URGS me disseram a mesma coisa, com uma dificuldade de atrair alunos. Eu falei com o meu filho, agora está fazendo, o meu pequenininho, Márcia, fazendo economia na URGS agora, meu pequenininho de 1,92 m, né, fazendo economia na URGS, e os professores lá também comentando essa dificuldade de atrair alunos, né, e de se manter. E eu comentava uma coisa com o André, tá? Quando eu comecei a lecionar em 96, né, eu me recordo que eu fui dar uma disciplina chamada Planejamento e Projetos, eu dava na engenharia essa disciplina. Era ensinar basicamente a fazer um projeto um plano de negócios, mas na área da engenharia. Então, basicamente era isso. E aí, então, eu fui com minhas folhas de papel anotada, tá, etc. Fazia tudo a lápis, né, porque a gente apagava e tal, era tudo assim, né? O computador quase não se usava. O retroprojetor era um luxo inexistente, né? E tal, a Unicinos, na época, assim, ficou assim famosa na região porque tinha retroprojetor em quase todas as salas, ou pelo menos disponível, né? Então era assim, a gente pegava aquele papel e ia para o quadro. Ia nos quadros, né? 6 metros de largura, tu começava escrevendo de um lado e ia escrevendo até o outro, tá? Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês gastavam nisso? Então tu precisava 4 horas de aula. Tu precisava 4 horas de aula porque mais da metade do tempo passava escrevendo no quadro. Quando tu ia fazer um cálculo qualquer na área de custo, tu tinha que fazer à mão no quadro. Tu tinha que fazer com calculadora. Tu tinha que sentar do lado dos alunos, etc. Nada disso mais é necessário hoje. Então, quando teus alunos... Eu comecei a me dar conta disso. Quando os teus alunos não vão para a sala de aula, então não tem mais saco para passar 4 horas olhando, porque o que acontece? Aquele conteúdo é o conteúdo que a gente dá em 96... ele está atualizado, mas é o mesmo de hoje, em essência, é a mesma quantidade. Só que a gente tem a mesma quantidade de conteúdo para dar e ele rende num período muito menor. Então, será que não está na hora da gente parar de pensar em 3 horas de aula e talvez assim, pessoal, vai ser 1 hora de aula e o resto para vocês estudarem, trabalharem, pesquisarem na internet, namorarem, enfim, fazer outra coisa, entende? O nosso presidente não disse que ia criar o Ministério do Namoro, vocês criam a hora do namoro na sala de aula. Né? Diz, olha, é 1 hora de aula e 1 hora de namoro. Né? Então, dá para fazer, a gente tem que repensar nesse sentido. Tá? Então, antes de tentar trazer a IA para... Eu vou fazer uma comparação. Se a nossa aula, a nossa explicação para um determinado conceito, lá, quando a gente fazia no quadro, era ruim, não é porque eu botei ela no slide que ela ficou boa. Eu só automatizei o que era ruim. Né? Se o processo de ensino era ruim, eu automatizar não melhorou nada. Tá? Eu fiquei pensando também sobre... Esses dias eu inaugurei fiz uma experiência com o chat GPT lá, tá? Eu fiquei surpreso, tá? Eu não achei que era uma coisa tão precisa. E aí eu começo a me perguntar o seguinte, será que o nosso valor é escrever o paper? O valor é fazer a pesquisa e no paper tá aquilo que nós produzimos. Vocês lembram como é que... eu acho que a maioria de vocês é bem mais jovem que eu, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, todo diretor, né, importante de empresa tinha uma secretária, a secretária sentava na frente dele e redigia a carta que ele ia editando. Por quê? Porque era importante ele saber datilografar? Não era. O valor dele era outro. O valor dele era o conteúdo que estava
a informação que ele tinha e tal. Então, o nosso valor é produzir a informação, o texto, ou o nosso valor talvez seja colocar a informação de forma organizada e deixar o ChatGPT escrever para a gente. A gente vai fazer um disclaimer lá embaixo. Tá? Ó, esse foi, né, a primeira versão desse texto foi escrita pelo chat. Quando eu publico aquilo com o meu nome, eu estou assumindo a responsabilidade pelo que está escrito ali. Tá entendendo? É diferente de eu copiar como o aluno faz um plágio, né? Porque o plágio não tem ideia própria. Eu estou propondo que a gente use o ChatGPT para organizar as nossas ideias. É muito mais lógico isso. Provavelmente a redação vai chegar numa redação boa antes de nós. Tá? Falando da redação em si, não da informação. Então, eu não sei, eu lembro quando a gente começa, quando eu vejo assim que a gente é um pouco resistente a essas coisas, eu lembro sempre uma frase que eu ouvi e tento seguir, né? Me inspiro lá num cara que talvez a Márcia já tenha ouvido falar, que era o Albert Schweitzer, né? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1951, era um missionário alemão que foi para a África, né, como médico, e ficou lá a vida inteira, morreu lá com mais de 90 anos. E ele sempre dizia que a gente tinha que procurar manter o frescor juvenil, né? Sempre trazer essa ideia. E eu sempre lembro o seguinte, né? Sempre a gente lembra de uma brincadeira que fazia, né? Como é que tu sabe que tu chegou na meia idade? Né? Cuidado vocês aí, tá? É quando a gente para de reclamar dos mais velhos e começa a reclamar dos mais novos, tá? Então, será que a gente está reclamando dos alunos usar o ChatGPT e tal, e daqui uns dias a gente não vai estar fazendo o mesmo, tá? Então, assim, tem que parar para pensar. Por exemplo, eu fui um dos primeiros professores que permitiu celular em sala de aula. Eu permitia e eu já fazia um acordo no início do semestre. Chegava, pessoal, gente, quem é que fica sem celular hoje? A gente pede para os alunos usar o celular para fazer trabalho, responder prova, responder teste. Pesquise no celular o negócio que eu estou te dizendo aí. Então, a gente faz isso. Aí, tinham professores que não, tem que desligar o telefone. Eu dizia assim, pessoal, vamos fazer um acordo aqui, ó. Vocês mantenham o telefone no silencioso. Se vocês tiverem uma informação, estão esperando uma ligação importante, tá? Às vezes tem aluno, por exemplo, está com a esposa grávida, né? Está esperando nascer e tal. Como é que vai dizer para o cara que não vai atender o telefone? Ou tem um pai doente, um familiar doente, como é que vai dizer que não vai atender o telefone? Claro que vai, entendeu? Então eu dizia, mantenham no silencioso, se vocês precisarem, discretamente saiam pelo canto da sala de aula, não tem problema nenhum, voltem, não tem problema nenhum. Eu sempre fiz isso. Então não dá para brigar, eu acho que não dá para brigar com a tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia de forma inteligente. Mas a gente precisa, antes, né, resolver o problema dos processos. O conceito, a abordagem está correta? Bom, então vamos melhorá-lo com a IA, vamos automatizá-lo com a IA e assim por diante, tá? Quanto aos papers, essa também é uma discussão que eu tenho me batido há bastante tempo. Aqui, eu já tinha uma certa convicção que eu terminei de firmar agora durante a enchente aqui, tá? O que aconteceu? Eu faço parte de clubes náuticos aqui, nós temos um grupo de 400 velejadores, tá? No grupo de WhatsApp, e aí durante a enchente, vários de nós estiveram na linha de frente com colete, resgatando gente, operando barco, fazendo tudo que foi possível, né? Nós fizemos, eu mesmo fiz, né? Então, apareceu muita informação. E aí, aqui na URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, tem um instituto chamado IPH, Instituto de Pesquisas Hidrológicas, e produziu alguns papers, tá? E eles há muitos anos estudam as bacias hidrográficas aqui, e o que aconteceu? Eles estavam produzindo, e várias das simulações deles estavam dando uma precisão bastante significativa quanto aos níveis de água e as regiões a serem alagadas. Tá? Estavam acertando com bastante grau de precisão. Tá? Houve um erro numa régua, uma das réguas, imagina que tem dezenas de réguas, né? Teve um erro numa régua, e eles produziram não uma retratação, eles produziram um tipo de um disclaimer, explicando que, apesar de ter havido uma diferença de 15 a 20 centímetros na régua, os modelos foram conferidos e mantinham a validade. O que os negacionistas, que é 60% desse grupo, começou? Houve de tudo, mamateiro, pesquisador, teórico, não sabe o que estão fazendo, são chutão, não dá para confiar e tal. Daí eu comentei com nós temos mais uns 3 ou 4 pessoas ali no grupo que são acadêmicos ou pesquisadores ou ambos, né, como é o meu caso. Tá? E aí comentamos em privado.
Qual é que foi o erro? O erro não foi do IPH, o erro foi da régua. E a régua, quem colocou foi a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não foi o IPH. O IPH usa a informação. E eu disse, não é a única informação que eles usam dezenas de réguas, não só essa. E o modelo é feito com base em dezenas de réguas, nenhuma só. O que eu comentei com ele, sabe o que aconteceu? O IPH, quando ele foi explicar que aquilo não interferia, ele comprou um BO que não era dele. Porque começaram a dizer, esses caras não sabem nem instalar uma régua, mas a régua não era deles. Então, o que acontece quando a gente pega um paper, tá? E isso é uma coisa que eu me convenci durante essa coisa da enchente aqui. A gente pega um paper acadêmico, com todos os cuidados que a gente tem, a gente bota lá no final que é um paper quantitativo, a gente bota assim, não foi possível rejeitar a hipótese nula. O cara sequer sabe o que quer dizer isso. A gente está dizendo de forma acadêmica, diz assim, não... O que eu queria provar, eu provei. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Né? Lá, desde o Popper, né, Márcia? Desde o Popper, falseabilidade, eu tento falsear uma hipótese. Tá? Então, se tu traz isso para pessoas que são leigas, especialmente se forem negacionistas, a chance de tu piorar a compreensão das pessoas do fenômeno e de usar... né? Viu? Eu disse que esses caras não serviam para nada. É o que eu ouvi um monte de vezes nessas... esse cara aqui que produziu... Eu ouvi um cara aqui, até bastante respeitado aqui no nosso meio, dizer o seguinte, esses caras estão aí sentados na academia, tinham que pegar um barco aqui e ver como é que é em loco lá. Eles dizendo isso. Como se eu pudesse, em loco, desenhar um modelo de fluidos, né? Uma hidrodinâmica de fluidos e durante uma coisa sem um computador, que a gente sabe que são computadores de altíssima capacidade e tal. Enfim, eles não entendem o processo científico. Então, quando eu trago essa informação que são leigas, eles distorcem. Aí, bom, mas eles dizem assim, mas então nós estamos perdidos. Nós vamos produzir paper para nós. Exatamente, nós vamos produzir paper para nós. Agora, nós temos que ter também a capacidade de nós que temos um pé na academia, um pé no mercado, pegar essa informação e levar lá para o mercado, levar lá para a prática. E aí eu queria destacar o papel aqui, na pandemia, que foi importante, duas pessoas. Muitos de vocês ouviram falar, o Átila e a Marina. Vocês já viram alguma vez, não sei se vocês assistiram algum vídeo do Átila falando da Covid, não sei o que lá. Não viram, se não viram, vejam, tá? Em nenhum momento o Átila se apresenta como pesquisador. Nenhum momento. Ele não diz, eu sou pesquisador, eu sou formado nisso, nisso e nisso. Tenho um doutorado e tudo. Mas como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como divulgador científico. E a outra pessoa, a Natália Pasternak, do Instituto de Questão de Ciência. Também. Agora produziu um livro bastante polêmico aí, que eu acho que tem algumas fragilidades. Mas ela também fazia esse papel de divulgadora científica. Ou seja, de ir nas fontes que nós produzimos, de papers qualificados, tá? Traduzir isso para a linguagem leiga e apresentar para as pessoas. Então, são dois papéis diferentes. Uma coisa é o paper que nós temos que produzir para a nossa comunidade. Por quê? Porque essa comunidade ela tem a capacidade de fazer a leitura de um artigo, de um relato científico. Os leigos não têm. Márcia, tu que acompanha bastante, é como, por exemplo, um estudioso jesuíta, marista, um teólogo profundo apresentar uma tese, uma coisa, e publicar no jornal. As pessoas vão distorcer. Ou vão dizer que é sectário, ou coisa do gênero. É a mesma coisa, porque as pessoas são leigas no assunto. A verdade é essa. Então, nós temos que perder um pouco a vergonha de dizer, sim, nós produzimos para nós mesmos. É isso que nós temos que dizer. E alguns de nós vão dar essa informação para o grupo. Hoje eu recebi uma notícia do presidente da Fundect aqui, que é a fundação do nosso estado, é a notícia de hoje, que Sanches, né, da Espanha, anunciou que cada ministério contará com um assessor científico e que incorporará mais de 50 assessores científicos ao governo, lá na Espanha, notícia de hoje. Quer dizer, então, a importância... Oi? Não, o Pedro Sanches é do Partido Socialista, a primeira vez que o Partido Socialista governa a Espanha, né? Eu tive lá quando ele tomou posse, ele é brilhante, tá? O Sanches é brilhante, absolutamente. Bom,
O Santos foi o primeiro país de primeiro mundo, né? Primeiro mandatário de país de primeiro mundo que fez o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Agora faz 15, 20 dias, né? Ele realmente eu considero ele uma vanguarda na Europa, né? Santos, tá? Mas enfim, veja como essas coisas têm espaço para esse tipo de coisa, né? Mas eu acho mesmo, que a gente tem que produzir para nós mesmos, e alguns de nós, por interesse, por habilidade, até por dinheiro, não tem nada de errado nisso, a gente vai pegar o que os outros produzem e divulgar. Quer ver um cara que todo mundo conhece que faz isso, que todo mundo admira? Vamos ver se vocês lembram quem é a pessoa que eu estou pensando aqui. Todo mundo conhece ele. Drauzio Varela. Drauzio Varela é um divulgador científico. Ou não é? E ele não é professor, hein? Ele não é. A formação dele é só medicina. Só que como médico ele aprendeu a ler. É muito comum na área médica, os médicos profissionais, não pesquisadores, lerem papers porque eles têm que fazer aplicação de determinadas técnicas ou terapias ou medicamentos. Então eles têm que ler um pouquinho numa linguagem mais técnica, pelo menos mais técnica. Tá? Assim, mal comparando, tá? É como os nossos contadores, né? Contadores que atuam profissionalmente. Ele tem que ler uma norma. Então, quando tu vai conversar com um contador, assim, o advogado vai conversar com o contador pode não dominar a lei, mas o advogado não olha o contador. Ele está acostumado com normativas. O contador financeiro está acostumado com normativas. Então, ele lê o IFRS, ele lê o CPC, são normas. Ele está acostumado com essa linguagem, com esse tecnicismo. Então, ele não é enrolado por um advogado facilmente. Muitas vezes faz, inclusive, em pequenos contratos, porque o contador resolve, né? O contador profissional resolve isso, não precisa de um advogado. A gente sabe disso. Eu resolvi isso hoje por tantos anos que eu estou na contabilidade, eu trabalho muito com essa parte de governança e tal, a parte contratual eu resolvo bem. Né? Estou montando esse ano já o 4º estatuto me pedido, né? Estatuto de ONG e coisa, tá? Eu fiz o Dump Conte, né? Revisei do AB Cursos, aquele Dump Conte que está em discussão lá, Zanin, Márcia, a minha mão é a principal, ali, tá? Não tem falsa modéstia, eu que conduzi aquele processo. Tá? E a gente aprende a fazer isso, né? Mas tu aprende a linguagem e tal. Então, eu acho assim, ó, não dá realmente para a gente ter essa ilusão de que a gente vai querer publicar um paper na Academy of Management Review ou na British Accounting e vai entregar para um contador, uma empresa, para um executivo, ele vai olhar aqui e dizer, teoria. É o que ele vai dizer, vai chamar de teoria. E então nós temos que fazer isso, nós temos que publicar para nós mesmos, tá? Entre nós identificarmos quem são os melhores, quais ideias são mais relevantes, quais ideias que a gente tem consenso, e aí alguém que seja talvez um de nós, um Atlas, um Drauzio, eles vão pegar isso e levar para frente. É isso que nós temos que fazer. É assim que eu vejo essa condição dos papers. Né? A gente tem que parar de se sentir ofendido quando alguém diz assim, você só publica na revista acadêmica. Sim, eu só publico na revista acadêmica. Tá? Ah, vocês são teóricos. Sim, nós somos teóricos. Ah, vocês são acadêmicos, com muito orgulho. Nós temos que começar a enxergar dessa forma. O problema não é trazer a exame para a sala de aula. Ao contrário, é levar a sala de aula para exame ou para a empresa. É isso que nós temos que fazer. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar deixando, nos nivelando por baixo pela mediocridade. Se a gente começa a se nivelar pela exame, pela época, pelo valor, né, a gente está nivelando por baixo. Aquilo até pode ser verdade. É aquela história do caso de sucesso, né? O caso de sucesso pode ser verdade, mas como a gente aprende em filosofia da ciência, né, Márcia? A verdade, o conhecimento vulgar pode ser verdadeiro, mas ele não é explicável e nem replicável. Não é explicável e replicável porque não tem uma teoria por trás, não tem um estudo, não tem uma ciência por trás. Então deu certo. Ou como dizia o filósofo aquele americano, Peirce, né? Nem tudo que dá certo é certo. Eu acho assim, eu sou um pouquinho mais crítico em relação a essa questão assim, né,
de nos acharem teóricos, né? E eu estou convencido, pelo que eu tenho de experiência fora do Brasil, conversando com outras pessoas, que o nosso empresariado, os nossos executivos aqui, são refratários à academia. 80% do problema de não ter gente, não ter acadêmico nas empresas, é que os empresários são refratários. Em raríssimos casos aqui. Agora está acontecendo um pouco mais em algumas áreas, tem alguns profissionais no direito, na contabilidade que atuam na academia, na empresa, então eles têm uma simpatia por quem é pesquisador e tal, etc. Alguns são nossos alunos, né, Márcia? Eu agora já estou dando aula para os filhos dos meus alunos, né? Então, os meus colegas lá da URGS hoje, né, da contábeis da URGS, metade deles foram meus alunos, e agora eles vão dar aula para o meu filho. Né? Então, a gente começa a fazer algumas referências, né? Mas, assim, é importante a gente identificar essas pessoas que podem ser receptivas, né? E tentar mudar um pouco esse conceito, né? Olha, vocês não têm noção, ainda mais que a gente vai ficando mais veterano, a noção de vezes assim, que eu sou recebido em ambientes executivos, professor, na hora de dar uma sugestão, de me ouvir, não me ouve. Né? Não, mas quem é tu para dizer isso? É muito teórico. Eu vi esses dias um empresário aqui, um dos sócios da Ouro e Prata, uma das maiores empresas de transporte de passageiros do Brasil, tá? Dizendo, não, tu é muito romântico, tu é muito teórico, então tu não entende e tal, etc. Aí eu fui obrigado a desfiar, né, para ele, lembrar o quanto eu trabalho, né, o que eu tenho PJ e assim por diante, mas os caras têm essa restrição, eles são refratários a esse tipo de coisa. Te tratam como uma autoridade, mas assim, uma autoridade com condescendência. Nós temos que romper isso. Né? Nós temos que parar de ter medo. Eu ouvi esse tempo de um colega nosso, nós temos que parar de ter medo de dizer que nós somos intelectuais. Não somos intelectuais. Nós somos analistas simbólicos, que é o futuro. O futuro do trabalho são os analistas simbólicos. Cada vez mais, o que está sendo substituído pela máquina é a mão de obra braçal. É essa que está sendo substituída. E daqui a pouco, né, talvez até e ela vai nos substituir aí, né? Bota no chat GPT. O dia que tiver muito cansado, viu, Silvana? Bota no chat GPT. Por favor, prepare uma aula de métodos de custeio. E aí o chat GPT, pronto, ele já vai botando na sala de aula. Né? Já manda, faz tudo automatizado, manda para os alunos e tal. Tá aqui a aula de hoje. Eu pedi para o meu colega aqui, meu colega chat GPT, né? Produzir para vocês a aula. Tá. Mas a gente tem que estar aberto. A gente, aquela coisa, né? Eu fico imaginando os meus colegas que passaram anos para aceitar o celular em sala de aula. Como é que se sentem hoje, né? Para essas coisas, eu tenho uma frase que eu adoro, que eu digo o seguinte: quando a ideia é muito absurda, eu não falo nada. Sabe por quê? Porque a realidade se impõe. O nosso ex-coordenador aqui disse que no prédio novo da Unicinos, ninguém ia poder tomar chimarrão nos gabinetes, porque ia ter um lugar específico para isso. Nem discutir, tem gente, todo mundo sabe que eu adoro tomar chimarrão, vocês já me viram várias vezes com chimarrão, né, e tal. Todo mundo sabe que eu nem discuti, eu disse, nem vou discutir isso, porque vai se impor. Aí nos gabinetes não era para ter nada. Nós temos frigobar, temos máquina de café, e eu desconfio que tem alguns até que tem máquina de, né, cuia, chaleira, tudo que tem direito, e eu desconfio que tem alguns até que tem uísque escondido nos gabinetes, para tomar um traguinho no final da tarde. Tá? Então, eu não tive oportunidade de levar, senão teria também, né? Mas assim, não tem, isso aí quando as ideias são muito absurdas, é só esperar que a realidade se impõe. Né? Não adianta, ele é um ser humano, né? A coisa do celular é uma coisa óbvia, que era óbvio que ele ia se transformar numa ferramenta, uma coisa e tal. Olha, o próximo webinar a gente tem que fazer presencial nós aqui, não é? Com um bom vinho, aí vocês vão ver assunto, hein? Se sem o vinho já tem tanto assunto assim, imagina com vinho, né, Dilma? Muito bom. Excelente. Muito bom. Acho que muito, né, professora, assim, muito importante a gente refletir, assim, né? O professor Gil, eu quero fazer um comentário, professor, né, da gratidão, mas eu estava num congresso e o professor tem esse perfil sempre de contribuição e eu estava lá discutindo o alinhamento teórico da minha tese e qual é a teoria de base da sustentabilidade, discussão vai, discussão vem, e aí o professor Gil aí, não esqueço dele, né, e gostaria aqui de externalizar, né, a sugestão que ele deixou, né,
para que eu consultasse lá a teoria das externalidades, e que foi depois a teoria que sustentou, de fato, a discussão teórica que eu fiz. Mas fala isso por quê, né, professor? Porque dentro da sua fala tem esses elementos, né, do quanto a gente busca lá fora e traz para a academia, e depois a professora Márcia fala assim, da importância de resolver problema real, né, e no médio e longo prazo talvez a gente consiga conexões e costuras mais de mais profundidade com as empresas para mudar esse cenário, né, eu não vejo assim uma disputa, mas o quanto nós precisamos valorizar o conhecimento científico, né, dentro do ambiente das organizações. É um caminho longo, mas acredito que com os estudantes que a gente tem, com aqueles que nos acompanham, sabe que a gente tem possibilidades de construir de formas diferentes. Sonho eu com isso, né? Mas veja que o desafio, né? Aí, durante a Covid, a gente viu o quanto o desafio foi grande para ciências que são muito mais objetivas que a nossa. Né? Muito. Para eles, foi uma enorme dificuldade para conseguir fazer a ciência se sobrepor, né, ao negacionismo, aos fake news e tal. Agora, imagina na nossa área, onde a nossa realidade é muito mais subjetiva, né? E muito mais. E assim, a gente é sempre confrontado. Sempre não, mas frequentemente a gente é confrontado. Mas como é que tu vai peitar o fulano, um empresário de sucesso? Exatamente, né? Mas então, para nós os números falam, né, professor? E quem sabe a gente tenha. Acho que a perseverança é importante, né? Mas acredito que resultados também. Então, nós estamos aqui plantando sementes. Acredito que para os nossos alunos isso é importante, né? Essa percepção do quanto o conhecimento ele pode impactar a realidade e vice-versa. Mas muito bem, eu quero, professores, eu posso aqui, né, fazer assim, primeiro, novamente, assim, agradecer ao professor Gil pelo tempo, pela disponibilidade, pela riqueza, né, do conteúdo que ele nos brindou nesta tarde, assim, com muitas inquietações. A gente vem para a sala com algumas perguntas e sai com muitas outras, né? E isso é muito bom, professor, né? Acho que as perspectivas que você traz abrem muitas oportunidades para o nosso ambiente de discussão acadêmico e também profissional. E eu também quero agradecer, então, espero realmente que a gente possa se encontrar presencialmente, né? Para conversar em outro momento. Vai ser um prazer. Mas aqui, isso aí, né? Em breve, quem sabe, nos próximos congressos aí. Eu sei que os professores também Custos, USP, Ampconte, acho que a gente se encontra logo. Eu quero também agradecer ao COSI, né, pelo aprendizado, pela condução aqui dos bastidores, a Gilda também do grupo, né, todos os nossos colegas aqui do NUPECOM que ficaram conosco nessa tarde de hoje, e especialmente, né, a professora Márcia aí pela confiança, pela oportunidade dessa condução. Professora, fiquei bem feliz, espero ter atendido às expectativas, e a gente aqui, enquanto grupo, né, enquanto pesquisadores do NUPECOM, agradece a todos que estiveram conosco, quem nos acompanhou, e aos que vão revisar, né, esse conteúdo no futuro. Então, muito, muito obrigada a todos vocês. E, professor Gil, eu lhe devolvo a palavra se você quiser finalizar, então. Eu só queria, né, novamente agradecer, né, e dizer que, embora eu e a Márcia sigamos, vamos assim, filosofias de vida um pouco distantes, acho que nós temos muitos valores convergentes, né, Márcia? E fiquei muito feliz da tua fala da questão das métricas iguais, né? Eu, como tenho, assim, como uma das minhas filosofias, uma das minhas linhas filosóficas de análise, né, o chamado marxismo dialético, né, eu lembro do Marx quando ele diz que a maior injustiça é tratar iguais os diferentes, né? Então, e muita gente pensa sempre no Marx como do Partido Comunista, mas eu sempre leio muito mais o Marx como um historiador da economia e como um filósofo, né? Ele junto com Engels que criaram a ideia do marxismo da dialética, né? A ideia original, o materialismo dialético é deles, né? E é uma ideia que eu acho poderosa, né? A ideia da tese, antítese e síntese, né? Então, fiquei muito feliz de ver que a gente, mesmo olhando às vezes sob prismas diferentes, a gente vê a importância dessa questão
da inclusão, da consideração das diferentes necessidades, né? O Marx tinha uma frase que dizia, né, a cada um de acordo com suas necessidades, de cada um de acordo com suas possibilidades, né? Então, justiça social não é tratar todo mundo igual, mas fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades, né? Oportunidades equivalentes, pelo menos. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de ver, claro, obviamente, a gente já se conhece e conhece esse alinhamento, né? E aproveito para mandar lá um abraço para o Robert e para as crianças lá também, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? O Robert. Então, obrigado novamente, e espero realmente, Silvana, em breve a gente possa estar junto tomando um vinho, né? E aí vocês vão sentar numa mesa comigo, com o professor Zanin, e ver quanto a gente mente, né, Zanin? Junto depois de uma garrafa de vinho, né? Então a gente se diverte junto e vai ser um prazer estar com vocês, assim que for possível. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até mais, gente.